Olá pessoal do Pré-ENEM, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia 1. Dando continuidade às nossas resoluções de exercício, gostaria agora que vocês recorressem ao volume 2 de vocês, de Geografia, as páginas 182, 183 e 184, para que a gente possa resolver as questões dos exercícios de fixação e dos exercícios propostos, ainda referentes e fechando o ciclo das questões sobre relevo terrestre e sua estrutura como um todo. Me acompanhe então. Primeira questão dos exercícios de fixação. E aí a gente vai fazer como a gente sempre fez. Aí eu vou comentando a questão, comentando as alternativas erradas e a correta, e vou gabaritando aqui para você ir acompanhando comigo. Tudo bem? Primeira questão, que foi extraída do Enem. Primeira questão do nosso exercício de fixação. As plataformas de crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Perceba o detalhe. Vai falando que corresponde aos terrenos mais antigos e, obviamente, arrasados por muitas fases de erosão. Como é mais antigo, já passou por muito processo erosivo ao longo do tempo, né? Continuando o enunciado da questão de número 1. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, pré-cambriano médio e inferior. Rochas do período pré-cambriano. Perceba que o enunciado ele vai lhe dando as dicas, né? Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 3 as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a sul-amazônica e a do São Francisco. Ok. Vamos então a finalizar o enunciado e ir para as alternativas. As regiões cratônicas das Guianas e sul-amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos e ricos em minérios que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica por, letra A, escudos cristalinos antigos, né? Apresentarem áreas de intrusões graníticas, intrusões dentro, né? Granito, ricas em jazidas minerais, onde eu posso encontrar ferro e manganês. Letra A está certinha. Se é uma área de escudo cristalino antigo, obviamente vai ter intrusões graníticas, né? São rochas magmáticas ou ígneas, como o granito, e eu encontro reservas ricas de ferro e manganês, de minérios, né? Letra A está certinho porque faz toda a correspondência. Vamos confirmar as demais. Letra B. Corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico, está errado. Se são áreas antigas, não pode ser da era Cenozoica, porque a era Cenozoica é a mais recente de formação do relevo. Entendido? Letra C. Apresentarem áreas arrasadas pela erosão que originaram a maior planície do país. Não. Né? Geralmente onde tem áreas de mineração são áreas mais altas, são serras, né? Serra dos Carajás, Serra Pelada, Serra do Navio, Maciço do Urucum, são áreas de serra. Portanto, Serra dos Caraíbas na Bahia, a região aqui de Araripina, né? Onde a gente encontra as reservas de gipsita, são todas áreas de serras, não são áreas de planície, né? Aqui é a Chapada do Araripe, na região de Araripina. Letra D. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos, até aí tudo bem, ricos em reservas de petróleo e gás natural, está errado. Petróleo e gás natural nós vimos e revimos, são encontrados em bacias sedimentares, não em escudos cristalinos antigos, ok? Letra E, para a gente finalizar a primeira questão. Por serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação de temperatura. Não, geralmente essas áreas de crátons aqui, elas são esculpidas pelo intemperismo químico, pela água que mina, que penetra na rocha, não intemperismo físico, ok? Letra A responde. Vamos à segunda questão. O município de Caçapava do Sul, Caçapava no Sul fica no Rio Grande do Sul, está localizado em uma formação geológica de escudos cristalinos antigos. Suponha que a prefeitura local pretende estimular a pesquisa e o aproveitamento econômico dessa área. Que minérios poderiam ser encontrados nesse tipo de formação geológica? Marque a alternativa que contém os minérios encontrados nessa formação. Pessoal, se são escudos cristalinos antigos, minérios em geral. Letra A. Granito, ouro, quartzo, carvão mineral. Carvão mineral não, aí são em bacias sedimentares, não pode ser a letra A. Letra B. Ouro.
cobre, zinco, chumbo, toda certinha. São minérios perfeitamente encontrados em áreas de escudos cristalinos antigos. Letra B está certa. Letra C, carvão mineral, já está errado. Letra D, calcário, granito, ouro, aí entra carvão mineral, está errado. Letra E, granito, xisto betuminoso, que é um derivado do carvão, está errado. Carvão mineral, está errado. Somente a letra B tem os minérios que podem ser encontrados em áreas de formação de escudos cristalinos antigos. Ok? Letra B de bola, vamos à terceira questão. De acordo com o geógrafo Jurandir Ross, eu disse para vocês, pessoal, vocês devem lembrar em sala de aula, que há dois grandes elaboradores de mapas no Brasil, Assis Absaber e Jurandir Ross. O Jurandir Ross está sendo cobrado nessa questão aqui em evidência. Vamos lá, vamos voltar para o enunciado. De acordo com o geógrafo Jurandir Ross, consolidam-se na parte externa da superfície terrestre, a parte externa, a litosfera, né? A crosta terrestre. E por isso passam por um processo de esfriamento rápido. Entre os exemplos mais comuns estão o basalto, o riolito e as obsidianas. Quais são os tipos de rochas que são formadas já na superfície, já fora da Terra, após serem lançadas no material magmático? Letra A, rochas ígneas, efusivas ou vulcânicas. Efusiva é o mesmo que extrusivas, pessoal. Nós vimos que as rochas ígneas elas podem ser intrusivas ou plutônicas, quando elas se solidificam no interior da Terra, ou extrusivas ou vulcânicas, quando elas já se solidificam na superfície, como o enunciado mostra. Então, a letra A, esses tipos de rocha, tratado no enunciado por Jurandir Ross, que solidifica na parte externa, já fora da superfície terrestre, são rochas ígneas, extrusivas ou vulcânicas. Letra A, portanto, responde à nossa terceira questão dos exercícios de fixação. Até aí tudo bem? Vamos à quarta então. Leia o texto sobre os pedidos de exploração de minérios no Vale do Ribeira, em São Paulo. O Departamento Nacional de Produção Mineral registrou em 2012 um recorde de pedidos de mineração no Vale do Ribeira, região sul do estado de São Paulo. Entre os processos que foram abertos encontram-se pedidos para pesquisa, licença ou concessão de lavras são áreas, né, para exploração, lotes, que vão desde o calcário até minérios nobres como níquel, prata e ouro. O departamento concedeu 422 autorizações para pesquisas minerais na região, sendo que 112 já tiveram autorizadas as extrações de minérios. Essa exploração poderá afetar o meio físico e a ocupação humana tradicional dessa região, caso regras de controle não sejam rigorosamente estabelecidas e cumpridas. Assinale a alternativa que indica as áreas onde interferências negativas podem ocorrer. Dessas áreas que estão sendo entregues, aceitas para exploração, que tipo a área aí, que tipo de comunidades serão prejudicadas com essa exploração, se não for devidamente cuidado processo? Letra A, dobramento cenozoico. Não é, pessoal. Área de minério não pode ser o cenozoico. Cenozoico, era mais recente, não tem nada no subsolo. Não pode ser a letra A. Letra B, escudo do Brasil Central. Só está errado por um motivo. Como está falando do Vale do Ribeira, em São Paulo, aí não é o escudo do Brasil Central. O Brasil Central é no Planalto Central. Aí é mais próximo da costa. Não pode ser a letra B. Letra C, escudo Atlântico. Aí pode ser. E as comunidades seriam caiçaras. Caiçara é na beira do rio. Não vivem nessa região do Vale do Ribeira aí não. Escudo do Brasil Central não pode ser a letra D. Letra E, dobramentos do Atlântico, né, que são áreas que têm reservas minerais próximas do Oceano Atlântico, lá em São Paulo, e a comunidade que é atingida é a comunidade quilombola, viu? Lá no Vale do Ribeira, em São Paulo, existem comunidades quilombolas, que caso não exista um regramento dessa exploração, poderão ser até desapropriadas da área para ela servir para empresas de mineração. Letra E responde à quarta questão. Vamos à quinta. A quinta questão tem um gráfico, eu gostaria que vocês analisassem esse gráfico aí comigo. Você vai ver o ciclo, rochas ígneas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Mesmo sem esse ciclo, você sabe que as primeiras rochas foram as ígneas, magmáticas ou ígneas. O desgaste dela gerou rochas sedimentares, o acúmulo de sedimentos, e as ígneas e sedimentares, quando sofrem um processo de transformação, de metamorfismo, tornam-se rochas metamórficas, né? Portanto, esse ciclo vocês conhecem. Vamos ver o enunciado.
A geologia é o estudo da origem, formação e dinâmica das rochas. Tais estudos fornecem ao homem as riquezas que esses elementos podem fornecer e também utilizá-las como documentos e registros do passado. Sobre essa temática, podemos aceitar como correta. Letra A. As rochas ígneas são de fundamental importância para a produção de gasolina. Está errado. Todos sabemos que nós encontramos gasolina, que na verdade não é a gasolina já é o derivado. O petróleo em rochas sedimentares, viu? Bacias sedimentares, não é a letra A. Letra B. O gneiss é um exemplo de rocha metamórfica. Está errado. O gneiss é uma rocha magmático-ígnea, juntamente com o granito, né? Juntamente com o granito. Rocha metamórfica não é gneiss. Gneiss não é metamórfica. Quartzito, né? Mármore são exemplos de rochas metamórficas, né? Letra C. As rochas sedimentares, se comparadas com as rochas magmáticas, são mais recentes, pois datam da era pré-cambriana. Não, pessoal, as rochas magmáticas datam da era pré-cambriana, mas as sedimentares datam do Paleozoico e do Mesozoico, dessas duas eras geológicas. Você sabe disso, né? Letra D. Toda rocha metamórfica é resultado de transformações sofridas de rochas magmáticas, sedimentares ou até mesmo de outra rocha metamórfica. Verdade dedidado. Toda rocha metamórfica, ela surgiu a partir de um processo de transformação ou metamorfismo de rochas pré-existentes. Ok? Para nós confirmarmos, então, letra D, vamos confirmar e ler o enunciado da letra E. Na era cenozoica, é a mais recente, você sabe, inicia o processo de formação das rochas metamórficas, onde essas podem ser encontradas em 64% da estrutura geológica do Brasil. Todos sabemos que não. 64% da estrutura geológica do Brasil são rochas sedimentares e as outras 36% são rochas de escudos cristalinos, né? Bacias sedimentares perfazem 64% do nosso relevo e escudos cristalinos antigos os outros 36%. Letra D de dado responde à nossa última questão do exercício de fixação. Agora eu gostaria que vocês me acompanhassem na página 183, as 10 questões dos exercícios propostos. Vamos a elas? Primeira questão. A figura mostra um corte transversal, como se tivessem cortado o relevo para você analisar o perfil dele, né? AB, no sentido de AB, em área serrana, embasada por rochas metamórficas, entre os municípios de Apiaí e Iporanga, no Vale do Ribeira Sul do estado de São Paulo. Tá aqui o corte, você está vendo vários tipos de rocha, 1, 2, 3, 4. Está vendo a altitude, né? Tudo bem. As rochas representadas são da idade pré-cambriana, mais antiga. Então, geralmente são escudos cristalinos antigos e formam estruturas de um sistema de soleiras ou diques? Não, pessoal. Perceba um detalhe. Perceba que as rochas elas têm curvamentos, elas têm dobras. Letra B de bola. Dobras anticiclinais e sinclinais. O que são dobras anticiclinais e sinclinais, professores? É muito simples. Sinclinais é quando as dobras são para cima e anticiclinais quando as dobras são para baixo. É o vai e vem. Sinclinais, anticinclinais. Sinclinais, anticinclinais. Letra B de bola responde a nossa primeira questão dos exercícios propostos, ok? São dobras, dobras. Segunda questão. Segunda questão também é interessante e o sertão aqui é quem vai ajudar a resolvermos essa questão. Acompanhe comigo. De acordo com o glossário geológico do Serviço Geológico do Brasil, o intemperismo pode ser definido como um processo, um conjunto de processos combinados, químicos, físicos ou biológicos, de desintegração ou degradação e decomposição de rochas, causadas por agentes geológicos diversos, junto à superfície da crosta terrestre. Temperismo é o processo de preparação da rocha para ela se desgastar. Os dois principais intemperismos é o físico, geralmente temperatura, e o químico, geralmente umidade e pressão da rocha, que faz ela se desgastar, ela fragilizar e perder sua matéria. Ok? Tudo bem. Eu tenho aqui um mapa do Brasil, acompanhe comigo, 4 letras, 4 regiões. A está lá na região amazônica, B está na região do Planalto Central, no estado do Mato Grosso, C está no sertão da Bahia e D está aqui no sul de Minas Gerais. 4 regiões, sendo assim, considere 1 para intemperismo químico
e 2 para intemperismo físico. Onde há nessas 4 áreas maior prevalência de intemperismo físico, você põe o 2. Onde tem maior prevalência nessas 4 áreas de intemperismo químico, você põe o 1. Vamos lá para a tabela? A seguir, assinale a alternativa que indique corretamente o tipo de intemperismo predominante de acordo com as condições ambientais de cada uma das letras do mapa. Muito fácil, pessoal. A letra A, na região amazônica, é intemperismo químico, que é uma área que tem muitos rios, muito chuvosa. O clima da Amazônia é equatorial úmido, quente e chuvoso. Então, a letra A é 1. Intemperismo que prevalece aí é o químico, umidade. 2. O 2 é a letra B. A letra B é no Planalto Central. Aí também predomina intemperismo químico, porque é uma área onde fica a região aí do Pantanal Mato Grossense, né? Estado do Mato Grosso, então, aí também predomina intemperismo químico. Você põe um também na posição B. Onde eu disse que o sertão nos ajuda? C. O C, pessoal, é o único dos 4 aí que predomina intemperismo físico, portanto, é o 2. Porque aqui o determinante para provocar intemperismo não é umidade não, e nem pressão, é temperatura, é o calor. Então aí no C predomina intemperismo físico, 2. E finalmente, na letra D, no sul de Minas Gerais, também uma área chuvosa, uma área de muitos vales de rios, mais uma vez intemperismo químico. É umidade que determina o processo de intemperismo dessa região. Portanto, a sequência é 1, 1, 2, 1. Intemperismo químico, intemperismo físico e, novamente, intemperismo químico. Letra B de bola responde a nossa segunda questão. Vamos à terceira? Acompanhe comigo. Em se tratando de commodities são produtos com, por exemplo, soja, café, minérios em geral. São produtos que têm o mesmo valor no mundo todo, né? Não tem variáveis, petróleo. Em se tratando de commodities, o Brasil tem um papel relevante no mercado mundial, graças à exportação de minérios. Destaca-se os minérios de ferro e de manganês, base da produção do aço, e a bauxita, da qual se deriva o alumínio. Eu falei disso para vocês. A relação entre minério e sua localização no território brasileiro está corretamente expressa em... Letra A, ferro. Quadrilátero ferrífero no Planalto da Borborema. Está errado. O Planalto da Borborema é aqui no Nordeste. Não é a região do quadrilátero ferrífero. Quadrilátero ferrífero é em Minas Gerais. Letra B. Ferro, Serra dos Carajás, Planalto das Guianas. Está errado. A Serra dos Carajás realmente é a maior reserva de minério de ferro do mundo lá no Pará, mas não fica no Planalto das Guianas. O Planalto das Guianas é mais no extremo norte do Brasil. Portanto, também não é a letra B. Letra C. Bauxita. Vale do Rio Trombetas, ok, mas não é na Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço é aqui no Nordeste. O Vale do Rio Trombetas é nas margens do Rio Trombetas, no estado do Pará. Letra D, manganês, maciço do Urucu, lá no Pantanal Mato Grossense, perfeito. Letra D de dado eu tenho o minério e a reserva onde ele é encontrado respectivamente na ordem. D de dado responde a nossa terceira questão. Vamos à quarta? A ideia propagada por muito tempo de território brasileiro ser absolutamente estável geologicamente e, portanto, livre de terremotos é errônea. A sismicidade brasileira é modesta, se comparada à da região andina, onde fica a cordilheira, né? Desdobramentos modernos. Mas é significativa, visto que aqui já ocorrem vários tremores com magnitude acima de 5 graus na escala Richter, como os eventos em Pacajus, no Ceará, e em João Câmara, no Rio Grande do Norte. Mas são muito raros, né? Esses foram nos anos 80, viu? Esses fatos indicam o risco sísmico em nosso país não pode ser ignorado. Explica a baixa sismicidade brasileira em relação à região andina. Por quê? Por que o Brasil tem tremores menos relevantes do que na região andina? Vocês sabem, porque o Brasil ocupa uma posição central da placa tectônica. E geralmente as áreas que mais sofrem essas mudanças, esses abalos sísmicos, são as regiões das bordas, das margens das placas. Letra A. A distância em relação às bordas leste-oeste da placa tectônica sul-americana. Certinha a quarta questão. Nunca esqueça disso. As áreas próximas das bordas, das margens, são as que mais sofrem a ação das atividades sísmicas. Como o Brasil ocupa uma porção central da placa sul-americana, o Brasil sente com menor intensidade os tremores do deslocamento das placas, ok? Vamos à quinta questão? Sobre a formação geológica do território brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A.
O Brasil não apresenta dobramentos modernos, mas apresenta vestígios de antigos dobramentos do pré-cambriano. Verdade, letra A. Eu disse para vocês que o Brasil não tem nenhuma área da era cenozoica. O Brasil não tem dobramentos modernos, mas tem serras, montanhas, chapadas antigas, lá da época do pré-cambriano, dobramentos antigos, viu? Inclusive nessas serras a gente encontra os minerais. Acabei de falar para vocês da Serra dos Carajás, da Serra dos Caraíbas na Bahia, da Serra do Navio no Amapá. São serras, são áreas altas, mas que são dobramentos antigos, são da era pré-cambriana. Nós não temos dobramentos modernos e a letra A está perfeita. Letra A responde a quinta questão. Vamos à sexta? Leia os trechos. O interior do Ceará voltou a ser atingido por tremores de terra na madrugada de ontem, com abalos sísmicos que alcançaram até 3,9 graus na escala Richter. Isso é da Folha de São Paulo de 2008. Outra reportagem, outro texto. A terra voltou a tremer na região de Caraíbas, no norte de Minas Gerais. O abalo sísmico de 4 graus na escala Richter ocorreu anteontem à noite, onde em dezembro de 2007 um terremoto causou a morte da primeira vítima de um tremor de terra no país. Estado de Minas, também de 2008. Tudo bem. Por volta de 21 horas de anteontem, um tremor de terra de 5,2 graus na escala Richter assustou moradores de São Paulo, Rio, Paraná e Santa Catarina. Com epicentro na costa brasileira, a cerca de 270 quilômetros da capital paulista, o terremoto foi considerado moderado por cientistas e geólogos do país. Considerando-se essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que: letra A ausência de vítimas do terremoto que afetou São Paulo e Rio, Paraná e Santa Catarina é explicado pelo fato de, no centro-sul do país, a construção civil empregar técnicas antiterremotos. Não, pessoal, o Brasil não tem necessidade disso. Isso acontece na Itália, no Japão, em áreas que são atingidas por terremotos de grande magnitude. O Brasil não tem isso na construção civil, não. Letra B. A escala Richter é utilizada para prever eventos. A escala Richter não prevê. Terremoto não pode ser previsto. A escala apenas registra a intensidade do tremor. Letra C. A mídia, ao fazer uso das expressões tremor de terra e abalo sísmico e terremoto, está se referindo a um fenômeno geológico que tem sua origem associada aos agentes externos. Errado. Internos. São agentes endógenos. Ok? D de dado. As áreas continentais distantes das bordas de placas tectônicas, como é o caso de grande parte do território brasileiro, se revelam também sismicamente estáveis, embora nelas os terremotos apresentem magnitude e frequência reduzidas. Verdade. Letra D de dado. Não é que não haja tremores, mas é que esses tremores são quase imperceptíveis, porque o Brasil fica no centro de uma placa tectônica. E a maior percepção é nas bordas, nas margens, ok? Vamos à sétima questão? Temos aqui um mapa do Brasil. Assinale a alternativa que completa a legenda do mapa temático, que mostra a distribuição espacial da indústria siderúrgica no Brasil. A indústria fica toda aí no centro-sul, na costa, né? E nós temos aqui uma mancha. Nós temos uma mancha onde nós exploramos carvão mineral que abastece as indústrias siderúrgicas. Essa mancha fica aí no sul do Brasil. É o cinturão carbonífero, pessoal. Essa área aqui é a bacia do Paraná, onde ficam as maiores reservas de carvão mineral do Brasil. Eu até disse para vocês, principalmente no estado de Santa Catarina, nos municípios de Criciúma e Lauro Miller. C de casa, cinturão carbonífero, responde à sétima questão. Vamos à oitava? A oitava, mais uma vez, tem um mapa do Brasil sobre suas reservas e está assinalada aí a letra A. Vocês estão percebendo que a letra A aponta para o estado de Minas Gerais? Qual é a formação dessa área? Quadrilátero ferrífero. Ferro no quadrilátero central, sob o controle da Companhia Vale do Rio Doce, associada a outras empresas. Onde houveram os acidentes de Mariana e Brumadinho? É a Vale que se responsabiliza por aquela área, porque explora minério nessa região do quadrilátero ferrífero. Letra A, portanto, responde à oitava questão. Ok? Vamos à nona. O conceito de risco geológico pode ser expresso como uma situação de perigo, perda ou dano ao homem e suas propriedades, em razão da possibilidade de ocorrência de processos geológicos induzidos ou não. Constituem áreas onde o risco geológico é maior os locais caracterizados por... Onde é que há maior instabilidade? Letra A. Locais planos situados sobre os terrenos de formação de... Não, locais planos não tem problema de risco de deslizamento, por exemplo. Letra B. Encostas ocupadas por edificações em áreas urbanas, com declividade acentuada.
onde ocorrem movimentos de massa anteriores associados a chuvas intensas. B de bola está certinho. Vocês sabem, pessoal, que na periferia das grandes cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Fortaleza, nessa periferia, nesses períodos chuvosos, há muito deslizamento de terra, por conta das encostas íngremes ocupadas por comunidades, por favelas. São as comunidades que sofrem muito mais a ação desse deslizamento de encosta em período chuvoso. Letra B de bola responde à nossa 9ª questão. E por fim, nossa última questão do exercício proposto de hoje, da nossa aula, 10ª. Observe a figura abaixo. Pessoal, essas figuras onduladas é uma formação de relevo conhecida como mares de morros. Mares de morros é muito comum lá na região sudeste, próxima a São Paulo. Essas ondulações, mares de morros. Onde vocês veem essa ondulação, já estou dando a dica. Tudo bem. A figura ilustra o relevo característico da região da Serra da Mantiqueira, que abrange os estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Sobre esse relevo é correto afirmar que ele se constitui de... Letra A. Dobramentos modernos. O Brasil não tem dobramentos modernos, pessoal. São dobras aí, mas não são modernas. O Brasil não tem formação da era cenozoica. B de bola. Rocha desgastada fundamentalmente pelo intemperismo físico. Não, nessa região tem muito intemperismo químico por causa das chuvas, Intemperismo físico é a temperatura. Letra C, perdão. Morros arredondados, denominados mares de morros e bastante intemperizados. Letra C de casa constitui a resolução da nossa 10ª questão. Então, com ela, nós encerramos a aula de hoje com essas 15 questões sobre relevo. Na próxima aula, nós continuaremos outras temáticas com resoluções de alternativas. Aí eu vou pedir a vocês que na próxima aula do Pré-ENEM, vocês estejam em mãos com a apostila, o livro 3, porque nós iniciaremos as resoluções do livro 3. Até lá, um forte abraço a vocês.